Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Hoje falando sobre felizes aqueles que são chamados e, lógico, que aceitam, o convite para a festa, para as bodas, a grande ceia das bodas do Cordeiro no reino de Deus. Eu estou me preparando para esse grande dia e você também está se preparando, não é verdade? Vamos agora continuar esse estudo, que é um estudo maravilhoso. A palavra de Deus, aliás, no final do primeiro bloco, eu estava lendo Mateus 22, e a palavra de Deus continua falando sobre a importância de estar preparado para a ceia das bodas do Cordeiro no reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 22, verso 8. Observe. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Veja que interessante. É muito clara a Bíblia. A festa está pronta. A ceia está preparada. Tudo está preparado. Mas os convidados não eram dignos. Então, amigos, a festa é por conta de Deus. A salvação é obra de Deus. O chamado é Deus quem faz. Mas a decisão é sua e minha. E dependendo da nossa decisão, vai configurar e vai definir se somos dignos ou indignos. E para sermos dignos, nós dependemos da dignidade de Jesus, porque por nós mesmos nós não somos. Então, hoje é importante ficar claro para você que digno é o Cordeiro, mas o Cordeiro, com a sua dignidade, com a sua graça, com a sua justiça, ele coloca sobre nós. E em nome de Jesus, nós podemos também ser dignos de entrar nessa festa das bodas do Cordeiro. E o texto bíblico continua, Mateus 22, verso 8, que eu li agora há pouco. Nós vamos então avançar para o verso 11, ok? Olha o verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Veja, na parábola aparece um homem que não tinha as vestes dignas para aquela núpcia. E o verso 12 diz: e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o verso 14 diz: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Na verdade, Deus escolheu a todos. Acontece que as pessoas precisam também fazer suas escolhas. Esses escolhidos, essa palavra escolhidos, tem um sentido da parte de Deus e um sentido da parte humana. Ou seja, você acha que Deus escolheu um e rejeitou outro? Claro que não. Deus escolheu a todos. Agora, depende de mim e de você fazermos a escolha certa. Esse é o ponto, entende? Por isso que fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. É importante que no programa Arena do Futuro de hoje, você faça a escolha certa. E qual é a escolha certa? A escolha certa é aceitar o chamado de Deus. As coisas funcionam ou funcionarão daqui para frente da seguinte maneira. Nós estamos vivendo os últimos dias, certo? As últimas profecias estão se cumprindo. E em breve, Jesus vai sair do santuário celestial e vai dizer: está feito. Quando Jesus sair do santuário celestial, aquele que entrou, aquele que aceitou, aquele que foi salvo, estará salvo para sempre. E aquele que não entrou, que não aceitou, que não escolheu a Jesus, estará perdido para sempre. Então Jesus sai do santuário, caem as 7 últimas pragas. No final das pragas, Jesus volta nas nuvens dos céus, e aí vem buscar os seus filhos e leva para os céus. Quando Jesus voltar e nos levar para os céus, quando nós entrarmos nos céus, aí sim vai se cumprir Apocalipse 19. Essa festa nos céus ocorrerá exatamente quando Jesus voltar e levar o seu povo para lá. Lá haverá uma ceia
uma grande ceia. É a ceia das bodas do Cordeiro. E ali estarão todos os convidados. Quem são os convidados mesmo? Todos aqueles que aceitarem o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus é sem acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é branca, é negra, é morena, se é homem, mulher, se é rico ou pobre, não importa. Se teve um passado muito ruim ou um passado maravilhoso, se tem uma vida boa agora ou não, não importa. O chamado é da parte de Deus para todos. Jesus, quando morreu na cruz, morreu para salvar a todos. Agora, a decisão nossa, a decisão de aceitar e de permanecer firme na fé, é que vai fazer toda a diferença. E quando então Jesus voltar nas nuvens dos céus, a nossa grande esperança, aí Jesus vai nos levar para os céus, ok? Vamos subir com Ele e vamos entrar no céu. Que maravilha! Nós vamos então, no reino de Deus, participar do juízo de Deus e da ceia das bodas do Cordeiro. Como diz aqui em Apocalipse capítulo 19. E eu chamo a sua atenção novamente para esse importante texto. Apocalipse 19, se você observar do verso 1, não dá para a gente ler todo o capítulo, mas depois você poderá fazê-lo. Eu quero ler com você Apocalipse 19, o título da minha Bíblia. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, o título, ó. Júbilo no céu. Tá vendo? Júbilo, na sua Bíblia está igual. Júbilo no céu. Veja o verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz, de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos santos ou dos servos de Deus. Verso 3, segunda vez disseram, Aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E o texto continua, e quando você chega no versículo 7, diz assim, aliás no verso 6, diz assim, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí vem o verso 9, que diz, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amigo, eu fiz questão de ler vários versos, para você ver a conexão que tem entre Mateus 22, Lucas 14 e Apocalipse 19. O ponto principal é o seguinte, hoje Deus está chamando os seus filhos, hoje Deus está chamando as pessoas, hoje Deus está chamando você para tomar uma decisão. Deus está chamando você para se preparar para ir para o céu quando Jesus voltar. Porque Jesus quer que você faça parte do grupo daqueles que irá, ou aquele grupo das pessoas que irá ou que irão participar dessa ceia. Nós sabemos que no céu haverá uma grande mesa. Haverá uma enorme mesa. Claro, eu estou falando mesa, porque é uma linguagem humana, para descrever o que é divino. Então a linguagem humana é muito pobre para falar toda a riqueza e a maravilha do céu. Mas vamos imaginar assim, uma grande mesa e todos os salvos sentados à mesa para participar dessa grande ceia, para participar dessa grande festa. E quem vai servir o povo de Deus? Quem vai servir os salvos? Por incrível que pareça, será o próprio Jesus. Jesus havia dito isso aos discípulos quando fez com eles a última ceia. Você lembra? Jesus comeu com os discípulos a última ceia e disse assim, em verdade vos digo, que não comerei convosco aqui na terra a ceia, mas comerei com você a ceia no reino de meu Pai. E Jesus está preparando uma grande festa no céu.
Haverá uma grande festa no céu para receber os salvos. E essa grande festa é o que a Bíblia chama de ceia das bodas do Cordeiro, comemorando a salvação, comemorando a vitória, comemorando a bênção que foi a morte e a ressurreição de Jesus em favor das pessoas. Não é maravilhoso saber disso? Sim, é maravilhoso saber disso. E tem mais. A Bíblia Sagrada ainda tem mais ingredientes sobre esse grande momento da ceia das bodas do Cordeiro. Veja, por exemplo, no primeiro bloco, eu havia mencionado Lucas 14, quando 3 tipos de pessoas arrumam desculpas para não aceitar o convite. Lógico, se eu perguntar a você, você quer estar nessa festa das bodas do Cordeiro? Você quer? Levanta a mão. Você levantaria a mão, obviamente. Se você perguntar a qualquer pessoa, a um bêbado, a um drogado, a uma mulher da vida, a uma pessoa cuja vida está totalmente errada, pergunte a quem você quiser, a uma pessoa boa, a uma pessoa má. Pergunte a ela, você quer morar no céu? Você quer estar preparado? Todos vão levantar a mão e dizer, ei, eu quero. Claro que todos querem, mas a pergunta é, você deseja viver uma vida de acordo com os princípios da Bíblia? Você está disposto a permitir que Jesus tire essa vestimenta humana, pecaminosa, e cubra você com a vestimenta celestial? Você está disposto a permitir que Deus mude o seu caráter? Porque na verdade a roupa aqui, a roupa de gala para entrar e participar da festa, não é uma roupa literal. Tem a ver com o caráter, tem a ver com a justiça de Deus imputada em nós, tem a ver com a conversão, com o milagre da conversão. É assim que a Bíblia fala. Ocorre que algumas pessoas, quando pensam em aceitar Jesus, quando pensam em tomar uma decisão, elas passam por uma situação mais ou menos assim. Algumas pessoas dizem assim, eu gostaria de servir a Deus, mas o que os meus amigos vão falar? O que as pessoas no colégio vão dizer? E o meu patrão? E os meus vizinhos? E a minha família? Quer dizer, na verdade, a pessoa até gostaria de se preparar para ir para o céu, mas existem alguns fatores externos que sufocam esse desejo do coração. Na verdade, você tem que tomar uma atitude de fé e enfrentar esse problema. Você tem que tomar uma atitude pela fé e não se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Por quê? Porque, na verdade, Apocalipse 19 fala dessa festa maravilhosa, da ceia das bodas do Cordeiro, mas fala também de que aqueles que não aceitarem, aqueles que finalmente rejeitarem, esses serão lançados no lago de fogo, onde haverá uma outra ceia, que é uma ceia terrível. E que ceia terrível é essa? Veja Apocalipse 19 e vamos considerar agora alguns versículos que chamam a nossa atenção. Apocalipse 19, verso 15, que fala assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. 19. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. E os restantes dos mortos, com a espada que saía da boca
daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu li o final do capítulo 19 de Apocalipse para te mostrar o seguinte: aquele que não entrar na ceia das bodas do Cordeiro será servido como um banquete para as aves de rapinas. Ou seja, aqueles que rejeitarem a salvação serão destruídos e as suas carnes serão comidas pelos corvos e pelas aves de rapinas. E mais uma vez, a Bíblia apresenta dois caminhos: o que leva para o céu e o que leva para o inferno. Você precisa pensar nisso e tomar uma decisão. No terceiro bloco, eu vou mostrar a você como é possível começar uma nova vida. Como é possível começar uma nova história. Como é possível receber hoje o milagre de Deus. Tá bem? Já já eu volto com você. Até já.